place where the sun comes up, bright with the promise of day. Coming on high, making love with the sky, it's only a daydream away. Get up in the air, get a piece of the world way up there. Pan Am has a place of its own, a place we want to share. Everybody, get up in the air, get out and start moving somewhere. Pan Am has a place of its own. You call it the world, we call it home. Pan Am é simplesmente um ícone da aviação mundial. A Pan Am introduziu rotas internacionais fantásticas com os hidroaviões, depois com os 377 Stratocruiser, fez os primeiros voos a jato com 707, encomendou 707, DC-8, fez com que a aviação mundial expandisse, fez com que a Boeing projetasse o Boeing 747. O que a Pan Am não fez, né? Os pilotos da Pan Am eram considerados embaixadores americanos, todo mundo naquela época sonhava em ser piloto Pan Am. Tinha, claro, as outras empresas, mas a Pan Am é uma empresa fora da curva. Fez o prédio icônico em Nova York, onde hoje ali no centro de Manhattan, né, funciona a MetLife. Quer dizer, a Pan Am era uma empresa assim de primeiríssima linha. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido voar na Pan Am duas vezes, um 747 e um TriStar do Rio de Janeiro, no final dos anos 80. E vou aqui trazer uma lembrança e uma dica para todo mundo que gosta de Pan Am. Quem que puder estar em Key West, nos Estados Unidos, existe um bar na cidade que é propriedade da Kelly McGillis, que é aquela atriz do Top Gun com o Tom Cruise, e esse bar funciona no imóvel que foi o primeiro escritório da Pan Am no mundo, quando ela ainda era uma empresa que funcionava ali com voos para Cuba.
Eu lembro a primeira vez que eu vi um avião da Panam e foi também a primeira vez que eu vi um 747. Eu morava em Campinas, eu devia ter uns 12 anos de idade, e eu fui em Viracopos. Na época, a Panam fazia os voos até o Rio de Janeiro e depois Rio de Janeiro a Viracopos. Não existia o aeroporto de Guarulhos. Então eu lembro a primeira vez que eu vi um 747 e era muito interessante que no aeroporto de Viracopos os aviões paravam bem perto do Belvedere, né? Então dava para ver aquele avião impressionante de perto ali, né? E na época de pico, época de verão, chegava até 2 747 ali em Viracopos. Era muito impressionante, foi a minha primeira impressão, primeira vez que eu vi um 747. Muitos anos depois eu acabei viajando para os Estados Unidos, a primeira vez na vida, viajei de Panam. Na época pegava um avião da Transbrasil em Congonhas, ia até o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro pegava o avião da Panam. E eu lembro que daí eu conectei em Miami para um voo para Houston, que era da National, que era uma companhia que fazia voo doméstico que a Panam tinha comprado. Mais anos depois eu acabei viajando mais 2 vezes com a Panam para Nova York, né? Na época a Panam também vinha com um avião até São Paulo e depois de São Paulo até o Rio. E no Rio dividia, parece que haviam 2 voos, um para Miami e um para Nova York. Então fui as 2 vezes do Rio de Janeiro para Nova York. Mas uma coisa interessante da Panam que muita gente não sabe é que a Panam realmente foi uma pioneira. A Panam começou com os flying boats, porque não tinha aeroporto, tinha pouca infraestrutura. A Panam desenvolveu muita da infraestrutura de aeronavegação, de aeroportos que a gente vê hoje. A Panam, na época, voou para lugares que não tinha essa infraestrutura. Eles que começaram, eles que montaram muitas coisas na área de aeronavegação, na área de aeroportos, a Panam. Fui comissária da Panam em 1990. O processo seletivo foi aqui no Rio de Janeiro, no icônico Hotel Glória. E o treinamento foi de 5 semanas, sem folga, na Pan American International Flight Academy em Miami. Como que era o esquema do treinamento? As norte-americanas, né, passavam com a nota mínima 8, mas as estrangeiras só passavam com a nota mínima 9. Ou seja, todas as provas eram eliminatórias. Tirou 9, continua em sala. Tirou 8,5, desculpa, o treinamento para você is over. E back home. Essa era a regra. Era bem pressão, era bem puxado. E os equipamentos, a gente habilitou os equipamentos Boeing 727, o Boeing 747, o Airbus 300 e o Airbus 310. O Airbus 310, especificamente, a gente fazia o bate-volta Guarulhos-Santiago-Guarulhos. A jornada era, saía em um dia, na véspera, para ir de Extra na Varig para São Paulo. A gente ficava hospedado no Sheraton Mofarrege, que era a rede que a Panam hospedava a tripulação. No dia seguinte, a gente fazia Guarulhos-Santiago, Guarulhos no 310 e voltava no dia seguinte de Extra para o Galeão. O 747, a gente fazia Galeão, Montevidéu, Galeão e fazia os voos para Buenos Aires, que tinha pernoite. Voos de 4 dias e jornada de 5 dias. Foi uma época muito boa. Para mim foi uma honra ter tido essa escola. A Panam foi uma grande escola para mim, onde eu aprendi toda a minha base, todo o meu conhecimento de segurança de voo. A semente foi ali. E eu tenho certeza que foi assim, o melhor lugar que eu poderia ter começado a minha profissão. E um dia eu estava numa festa, houve uma recepção da Transbrasil, e pessoal de turismo, estava todo mundo lá. E nessa época eu gravava os comerciais da Transbrasil. E eu estava andando, fazendo lá política de boa vizinhança, conhecendo as pessoas. Nisso aparece um senhor
elegante, bem vestido, terno e gravata. Estávamos todos de terno e gravata. E ele disse, "You are George Elal, don't you?" Eu disse, "Sim, sou sim, senhor." Eu já falava um pouquinho de inglês, né? E disse, "Sim, sou eu." Ele me disse que tinha me visto no SBT, eu apresentava o telejornal do SBT na época. Puxou um cartãozinho, um calling card, me deu e disse, "Me procure semana que vem, fala com a secretária, Francis, eu quero conversar com você." Quando eu vi o cartão, estava assim, Pan American World Airways, Latin American Division, the boss. Eu falei, ô louco. O homem no lugar certo, na hora certa, né? Fui lá, a Francis, ela é de Macau, tinha muitos funcionários da Panam, era no edifício Itália, no 25º andar, ela era de Macau, falando só inglês. Me perguntou se eu tinha o passaporte, eu já tinha levado, né? Não sei porquê, mas eu levei o passaporte. E eu tinha acabado de fazer uma viagem para o exterior, eu estava com ele em dia, inclusive com o visto americano. Aí ela disse, "Me dá o seu passaporte aqui, não sei o que lá, ela vai conseguir não sei o que, e você vai..." Eu passei a ser assessor de imprensa da Pan American São Paulo e Special Representative. Eu tinha algumas contas comerciais que eu visitava e eu tomava conta delas. Eu trabalhei na Panam de 78 até 1990 ou 91, eu não lembro. Antes da Panam fechar, eu pedi demissão. E aí a Panam virou... Eu sou fã número 0, né? Nem número 1 da Panam. E não era pelo salário, juro por Deus, não era pelo salário. Era pelo orgulho de ser um Pan-Amer. Pelo orgulho de trabalhar na Pan American. A Panam continua sendo meu xodó, eu acompanho sempre tudo que acontece, adoraria que a Pan American voasse, porque a Panam, ela era especializada nas pontas, né? Ela não voava doméstico, ela voava Los Angeles, São Francisco, para a Ásia, e Miami, Nova York, para a Europa e o resto do mundo. E América Latina, claro. Aí depois que entrou o doméstico, e nos Estados Unidos tem 12 mil companhias aéreas voando, a briga é feia. Então é isso aí. Experience is knowing what to do. We've done it all before, over and over and over. Experience to get you where you're going, 'cause we've been there before. Fly with the people who know. You can't beat the experience. You can't beat the experience. Experience is taking care of you. We've taken care before, over and over and over. Experience is 50 years of flying. Yes, we've been there before. We are the